Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho como a semente da emancipação chegou na colônia portuguesa, ou seja, no Brasil, né? E a partir dessa sementinha de emancipação começaram a surgir movimentos emancipacionistas, tá bom? Então, se você tá afim de saber alguns detalhes sobre esses movimentos emancipacionistas, assista esse vídeo até o final. Não esquece de dar essa moralzinha pra gente aqui, se inscreve no canal porque isso é fundamental, tá? Ativa as notificações e dá essa chuva de like, porque também é legal isso. Sem mais delongas, hoje a gente vai falar um pouquinho, tá, do século XVIII e o início também do século XIX, onde nós vamos ter, tá, alguns movimentos que surgiram na colônia. A pergunta é a seguinte, a primeira em questão: como esses ideários, né, de emancipacionistas, né, de liberdade, de libertação, né, de busca por igualdade social, vão chegar ao Brasil, tá? A gente precisa entender, né, que no século XVIII nós vamos ter vários movimentos que vão ter como foco maior, que vão ter como lastro ideológico o iluminismo, a própria Revolução dos Estados Unidos, a Revolução Francesa também. Então todos esses movimentos chegavam até a América, chegavam até a colônia. Bem, você deve estar se perguntando como eles chegavam. Pô, galera, pelo amor de Deus, a galera que tinha poder aquisitivo mandava os seus filhinhos estudarem onde? Na Europa. E logicamente que eles tinham acesso a todo esse ideário, tá bom? Da Revolução, todo esse ideário também aí do iluminismo. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Esse ideário do iluminismo, esse ideário da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade. Bem, a própria independência dos Estados Unidos em 1776, que também teve como lastro essa ideologia, chegava até aqui, tá certo? E aí o que acontece? A gente já tem uma colônia que está muito descontente com a metrópole. Por quê? Porque a situação de Portugal era horrível, financeiramente falando, economicamente falando. E onde ela tirava ou tentava tirar o atraso dessa situação problemática da economia? Logicamente nas suas colônias. Como fazer isso? Empurrando e aumentando cada vez mais as suas cargas tributárias, os seus impostos, e a colônia não aguentava mais. Até porque a colônia, como eu falei para vocês em vídeos anteriores, depois do século XVII, começa a entrar em decadência, né? Aquela situação que os holandeses foram expulsos e migraram para as Antilhas, e aí começaram a fazer um açúcar também bom de qualidade, com um preço bem acessível, e isso acaba quebrando, né, ou pelo menos entrando em decadência com essa indústria açucareira do Brasil. E aí o que acontece? Vários movimentos, né, de descontentamento mesmo vão surgir. Eu já falei para vocês de alguns, que a gente chama até de movimentos nativistas ou revoltas nativistas. Lembrando que esses movimentos nativistas, eles não tinham o objetivo de se separar, de se emancipar, tá bom? Dentre eles, eu trouxe para vocês aqui ainda um movimento considerado, como é que eu posso falar? Dessas revoltas nativistas, desculpem, tá? Que foi a revolta de Vila Rica. Aconteceu nesse século XVIII, 1720, e aconteceu por quê? Porque eles não aguentavam mais a cobrança de impostos, aquela região da Vila Rica, a região das Minas Gerais. E aí teve um dos mineradores lá que se revoltou contra as casas de fundição. Galera, a gente precisa lembrar que no século XVIII o Brasil teve vários impostos naquela região mineradora. Nós temos ali a captação, nós temos o quinto, nós temos a própria derrama, esse que eu acabei de falar, que vai ser as casas de fundição. Todos esses impostos, os faiscadores, as datas, era para aumentar a arrecadação de impostos, e esses impostos iam para a coroa, para Portugal, tá bom? Então Felipe dos Santos não aguentava mais, acabou, né, fazendo essa sublevação em Vila Rica, tá? Que acabou sendo capturado, acabou sendo condenado à morte. E aí, logo no início, essa revolta, ela se chamou Revolta de Vila Rica, mas com, né, o enforcamento, que era meio que uma praxe, tá, galera? Nesse período a gente vai ver vários
líderes de revoltas que foram enforcados, foram decapitados, que foram esquartejados, porque era um crime de lesa majestade. O que quer dizer isso? Que tentavam enganar o rei de Portugal. E aí, qual era a punição para isso? A morte. Por enforcamento, por esquartejamento, né? Normalmente esse indivíduo também era decapitado. Então a gente percebe aí o grau, né, de violência que o Brasil passava nesse século XVIII. Então a gente tem como destaque uma revolta, tá bom, nativista, que seria a revolta de Vila Rica, que depois passa a ser chamada de revolta de Felipe dos Santos. Mas agora vamos aos pontos mais importantes desse vídeo, que é exatamente os movimentos emancipacionistas. Tá? O que foi instituído nas Minas Gerais, em Vila Rica, né, dentre todas aquelas regiões que eram regiões mineradoras, que os mineradores deveriam pagar um valor X em arrobas de ouro, 100 arrobas de ouro por ano. Só que com o passar do tempo, a justificativa dos mineradores é que esse ouro estava acabando, e de fato estava. Só que Portugal não acreditava, né? Até porque existiam situações onde os mineradores tentavam enganar, ludibriar, né, a coroa portuguesa, aquele velho e bom jeitinho brasileiro. Surge nesse período aquele velho mito do santo do pau oco, eu acho que vocês já ouviram falar, onde os santos começaram a ser feitos em madeira oca, porque por dentro desses santos os mineradores guardavam, né, enganavam a coroa portuguesa, guardando ali ouro, daí o santinho do pau oco. Então percebe-se que as pessoas já tentavam enganar a coroa portuguesa, então a coroa portuguesa também, né, não aceitava certas desculpas, e aí institui a derrama. O que é a derrama? Se você não pode pagar as 100 arrobas de ouro, você vai pagar com seus bens. Então imagina só que os soldados, né, portugueses iam até as casas dos mineradores e pegavam os bens até que chegasse aquele valor X das 100 arrobas de ouro, tá? Lembrando que houveram duas derramas, a terceira já estava marcada, mas só que paralelamente a essas derramas começaram também a se organizar, né, pessoas da elite mineradora que estavam querendo a separação entre colônia e as Minas Gerais. E daí esse movimento, né, que foi conhecido historicamente como Inconfidência Mineira. Os inconfidentes, na sua maioria, né, pessoas da elite mineradora, mas entre eles existia ali uma figura do alferes, né, chamado Joaquim José da Silva Xavier, que também muitas vezes trabalhava como dentista. Daí o vulgo, né, que ficou muito conhecido pela história de Tiradentes. O que acontece? Quando estava marcada a terceira derrama, chegaram para o governador, né, Visconde de Barbacena, e disseram: olha, o pessoal está querendo se organizar aí para fazer uma revolta. E aí ele disse: bem, se você me contar e apontar quem são esses inconfidentes, a sua dívida com a coroa portuguesa será perdoada. Lógico que Silvério, né, dos Reis, achou bem interessante essa proposta, tá certo? E acabou, né, realmente contando para esse Visconde de Barbacena quem eram os inconfidentes. Bem, e o resto da história, acredito que vocês ainda lembram, tá? Na verdade, alguns foram degradados, outros foram anistiados, outros foram enviados para o Rio de Janeiro, mas ali a figura de Joaquim José da Silva Xavier, ele vai assumir toda a culpa e acaba sendo, tá, condenado à morte, mais uma vez, pelo crime de lesa majestade, onde eles estavam tentando enganar o rei de Portugal, tá certo? Conspirando contra o rei de Portugal, onde ele foi enforcado, decapitado, esquartejado, e em Vila Rica e em vários lugares onde houve essa sublevação, onde existiam focos dessa sublevação, foi colocado um pedacinho de Tiradentes. Beleza? Até hoje, o dia 21 de abril de 1792 é lembrado exatamente por essa punição que foi dada a Tiradentes, e é considerado um herói republicano. Consequentemente, o 21 de abril é um feriado nacional. Beleza? Em contrapartida, se liga agora que em contrapartida, na Bahia existiu também um movimento emancipacionista.
em consonância a toda essa situação da elite mineradora, na verdade, o movimento na Bahia, ele ganhou mais adeptos, tá, nas camadas populares. Soldados, artesãos, né, alfaiates, negros libertos, brancos pobres, e a revolta dos alfaiates, também conhecida como Conjuração Baiana, tá bom? Para que vocês não se esqueçam, eu vou dar uma dica aqui. Primeiro, a Conjuração Mineira, ela ocorreu no mesmo ano da Revolução Francesa, 1789. Como eu não vou esquecer da Conjuração Baiana, Júnior? Só é virar o 89, transforma-se em 98. Eu vou colocar para vocês, logicamente, esses anos desses movimentos emancipacionistas, mas eu estou dando só a dica para vocês associarem e não esquecerem dessas dicas que são também muito importantes. Bem, como se difundiu mais nas camadas populares, logicamente que as pessoas, os líderes, considerados líderes, foram logo, né, perseguidos, foram presos, e a punição não deveria ser e não foi diferente. Eles foram executados, normalmente eles eram esquartejados, normalmente eles eram decapitados, e acontecia muito também isso nesse período no Brasil, das cabeças serem colocadas no pelourinho. Pelourinho é aquele tronco, tá? Pode ser também em cimento, que muitas vezes servia para que os negros fossem açoitados, chibateados, chicoteados. Então se colocava também a cabeça, muitas vezes, desse indivíduo lá, para que fosse exemplo, uma punição exemplar, como eles gostavam de chamar. É importante a gente perceber também que na Bahia houve uma correria para tentar sanar logo esse movimento em 1798, porque começa a se difundir, nesse final do século XVIII no Brasil, o medo do haitianismo. Em 1791, o Haiti conseguiu se libertar do cunho, né, do branco, e veio a consolidar uma revolta completamente negra. Então, no Brasil e em outros países também da América, começa a surgir o que nós chamamos historicamente de medo do haitianismo. Beleza, galerinha? Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar essa chuva de like, se inscreve no canal, porque isso é fundamental, e ativa as notificações. Beijo do gordo para vocês e até o próximo vídeo. Valeu!